Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Conexão 7. Hoje é um dia muito especial porque você está aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, invada o seu coração com muita esperança. Nós estamos aqui no estúdio muito felizes porque temos dois convidados mega especiais. Eu apresento para vocês o meu querido amigo, Dr. Olívio, que já nos conhecemos há muito tempo, um grande amigo de oração, do coração, ao qual aprendemos a amar juntamente com a sua família. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, Rosana, mais uma vez, todos aqueles que estão participando desse estudo, para que a gente possa receber aqui tudo aquilo que a gente precisa para uma vida melhor. Nós temos também uma outra convidada mega especial, surpresa, que vocês conhecem e que Deus trouxe como um presente para o Conexão 7 hoje. Apresento para vocês a nossa conhecida e amada Darleide. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer imenso estar aqui com vocês, com você, e que seja mais uma oportunidade para todos nós aprendermos juntos na Palavra de Deus. E para recebermos a inspiração que precisamos, não podemos caminhar sozinhos. Pedimos então que você nesse momento eleve o seu coração ao céu, que nós vamos pedir, que o nosso querido amigo Olívio possa elevar uma prece a Deus, abençoando o nosso programa neste dia. Bondoso Pai, nós te agradecemos porque Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele nos deixou um grande exemplo de sempre nos dirigirmos a Ti antes de qualquer coisa. E nesse momento, ao abrirmos o estudo da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito possa nos orientar, nos aconselhar e nos mostrar o caminho. Amém. Abençoa cada um de nós, Senhor, e todos aqueles que estão participando deste estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que está em casa, no hospital, numa cama, descansando, em algum lugar distante, estamos aqui para falar do amor de Deus para você, para abrir a sua palavra e esclarecer muitas coisas que poderão fazer uma diferença muito grande na sua vida. A lição de hoje tem como título, A fim de que todos sejam um. Aliás, você poderá nos seguir pelas redes sociais através do facebook.com/Conexão 7 Curitiba. E se você quer ter o nosso guia de estudo, a lição presencial mesmo ali no papel para estudar, colorir com canetinha, você pode acessar para encontrar a lição mais.cpb.com.br. Eu quero dizer para você hoje que a lição fala sobre unidade. E nós temos aqui como eu chamava na minha infância, de verso áureo. Quando nós éramos bem pequenos, a mãe falava, decorou o versinho da lição. Hoje ele se encontra em João 17, versículo 20 e 21. E lá está escrito assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É interessante que a lição começa falando sobre a preocupação de Jesus. Vocês conseguem imaginar Jesus preocupado com alguma coisa? Pois a lição dessa semana começa dizendo em João que a maior preocupação de Cristo é que nós estivéssemos unidos. Ou seja, isso me leva a crer, meu querido amigo Dr. Olívio, de que Deus se preocupa, de que eu, você e a Darleide sejamos um. Explica pra gente sobre essa preocupação, como é que acontece isso, como foi o começo daquela oração de Jesus, que nós vamos aprender que está dividido em 3 partes. E não perca, porque hoje o seu coração vai estar muito recheado com aquilo que Deus tem para você. Você falou uma coisa interessante, a preocupação de Jesus para que nós tivéssemos uma mentalidade assim voltada para a unidade. Tanto que a lição do trimestre, ela fala unidade em Cristo. E especificamente a lição desta semana, ela nos dá uma fórmula que eu entendo assim como sendo fundamental para que a gente possa seguir essa orientação e alcançar esse objetivo. Quando Jesus falou que nós deveríamos nos tornar uma unidade, ele não estava dizendo que nós deveríamos ser todos iguais. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é a unidade na diversidade. Então nós podemos ser diferentes, mas complementar um corpo que traduz a unidade. E hoje em dia é tão comum você ver assim nesse período que nós estamos vivendo, né, um período assim de eleições, as pessoas terem opiniões diferentes. Isso não é errado, pelo contrário, isso é bom porque provoca discussão sobre o tema. Mas nós deveríamos tomar cuidado para não cair nessa fórmula que o mundo adota de confronto de ideias. Jesus, quando esteve aqui, a maior preocupação dele foi justamente essa, de que nós tivéssemos uma unidade de pensamento com relação à missão que ele veio cumprir aqui no mundo. E como você bem disse, a oração é dividida em 3 partes. Eu gosto muito do capítulo 17 de João, porque ele ilustra a nossa vida.
A gente pode pensar, nessa primeira parte da oração, Jesus estava orando por ele mesmo. A gente pensa, pô, será que não é um pouco assim de egoísmo da pessoa pensar em si própria? Mas assim, vocês que viajam bastante de avião, o que acontece quando há uma sinalização, aquelas orientações que vêm, né, dos comissários de bordo? Quando dizem, se a cabine for despressurizada, máscaras de oxigênio cairão. Qual que é a orientação? Para que você socorra primeiramente as pessoas? Não, primeiro você, porque imagine, para quem que está sendo dirigida essa orientação? Para as pessoas que têm o controle da situação, para aquelas pessoas que estão, de certa forma, assumindo uma responsabilidade. Primeiro ajude a si próprio, para que você possa ajudar os outros. Eu penso, como que você vai dar aquilo que você não tem? Se você não recebeu, você não pode dar. E Jesus dizia assim, que nessa primeira parte da oração era muito importante que ele fosse até o fim, que ele estivesse em unidade, em conexão com Deus, para que ele fosse, assim, digamos, capacitado em dar sequência àquela última parte da sua missão, né? Então ele orou por si próprio e logo em seguida ele veio a orar pelos discípulos, na terceira parte orar por todos aqueles, inclusive por nós. Mas assim, você perguntou, qual é a fórmula? Eu digo, Deus é um Deus tão organizado que até a oração de Jesus demonstrou uma organização que nós devemos seguir. Em seguida, Jesus começa dizendo para orarmos por unidade. Gostei do que você falou sobre nós podermos pensar diferentes, mas nós estamos na mesma direção e unidade de pensamento. Aí, Darleide, ele começa a orar pelos discípulos. Qual foi a intenção de Jesus naquele momento? O que aconteceu ali quando ele parte para orar pelos discípulos naquele momento? A gente acha que ia ser desnecessário, né? Os discípulos estavam ali andando com ele, o porquê ele parou para orar? É tão bonito ver a humildade de Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, naquele momento, no auge da sua missão praticamente, o próximo passo seria a cruz, ele está humildemente recorrendo ao Pai para que ele dê suporte para esse momento auge e que nessa humildade de buscar em Deus recursos, capacidade para enfrentar, passar por aquela provação tremenda, absurda, jamais igualada a qualquer outra situação, ele a seguir lembra dos seus discípulos e pede a Deus que eles sejam protegidos do mal, guardados do mal no mundo em que ele se encontre. Jesus, ele não ora pelo mundo apesar de ele ser o salvador do mundo. Jesus não ora pelo mundo apesar de ele estar absolutamente envolvido em salvar todo o mundo, mas ele põe o foco naqueles que estariam a serviço do reino, da pregação do evangelho, sabendo que o pensamento do mundo é contrário ao pensamento do reino, e o Senhor então pede que o Pai, enquanto Jesus estará ausente naquele espaço de tempo, que o Pai cuide deles e proteja-os do mal. Olha que incrível o amor de Jesus Cristo. Ele sai de si, depois de ter pedido a Deus, ao seu Pai, por si mesmo, agora ele avança e pede pelos seus colaboradores, pede pelos seus discípulos, para que eles sejam guardados das tentações do maligno. Isso me faz pensar que nós, servos de Deus, nessa jornada, precisamos continuar recorrendo ao resultado dessa oração de Cristo, para que nós sejamos guardados dos ataques do maligno, para que nós estejamos protegidos do mal neste mundo, que é semelhante ao mundo de antes, que sempre foi contrário desde a queda, desde o pecado, contrário à vontade de Deus. Mas saber que Jesus orou pelos seus discípulos é também confiar que ele, a seguir, orou por mim e por você. Isso me faz tão feliz, saber que Jesus lembrou de mim e de você. Com certeza. Coisa bonita os passos da oração de Jesus, então ele amplia a sua oração. Diz pra gente, Olívio, como é que ele ampliou, qual era o plano dele. Depois que ele ora ali por proteção, que inclui a minha, Darleide, como ela disse, ele faz o que naquele momento? Talvez assim a gente possa pensar que os discípulos, eles foram privilegiados porque estavam convivendo com Jesus, né? E Jesus estava orando por eles naquele momento, para que eles não perdessem a fé, a esperança, quando ele fosse retirado fisicamente aqui do mundo. Agora, quando ele amplia essa oração para todos aqueles, aqui vem o verso áureo, como você falou, né? O verso da lição, diz justamente isso, né? Não rogo somente por estes, os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E qual que é o propósito? A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui é o grande desafio, testemunho, não é?
Porque veja, naquele momento, se nós voltarmos um pouco e lembrarmos da noite em que Jesus foi preso, como que Pedro foi identificado como sendo um dos seguidores? Porque o teu jeito, a tua maneira de ser o denuncia. Quer dizer, ele não tinha como ser diferente de Jesus porque ele convivia com Jesus. Então as atitudes dele, as palavras, o modo de ser, revelavam que ele esteve com Jesus. E agora que fala, para que o mundo saiba que tu me vieste. Olha a responsabilidade que pesa sobre nós. Porque nós devemos viver de tal forma que as pessoas vejam em nós alguém que esteve com Jesus. Muito embora nós não estivéssemos, não tenhamos estado fisicamente com Jesus como os discípulos estiveram. Mas o grande desafio é, para nós, nos tornarmos uma unidade no mundo de controvérsias. Então, como esse mundo ele tem essa característica de contenda, de divisão, nós devemos demonstrar que mesmo havendo diferenças de opinião, diferenças de pensamento, há uma unidade naquilo que Jesus confiou a cada um de nós. Que é o quê? No propósito. No propósito, né? Para que aqueles que vierem depois também deem o testemunho de que estiveram comigo. É assim que eu vejo. É isso? E o próprio Jesus, em outro momento, ele vai dizer que casa dividida não prospera. Então, a preocupação de Jesus ao orar por si, no cumprimento da missão, orar para que os seus discípulos fossem guardados dos ataques do maligno, e essa ampliação da oração de Jesus, que são essas 3 partes, chegando até nós, tem o objetivo, segundo o verso que está para a nossa reflexão mais profunda, de que o objetivo principal de Jesus é que as pessoas, que o mundo olhem para nós e vejam o Pai, vejam a Cristo, vejam o reino de Deus. Se nós somos divididos em ideias, opiniões, se nós somos contrários uns aos outros, então nós estamos nos pondo numa situação de casa dividida não prospera, pelo contrário, ela demonstra que não há alicerce, que não há solidez. E a nossa solidez está onde? Na palavra de Deus, que também está inclusa aqui nesse texto bíblico, quando ele diz, aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. O que vai dizer às pessoas que aquilo que nós pregamos, por mais bonita que seja esta mensagem, é se nós vivemos esta mensagem, especialmente se ela está plantada no amor, no respeito, na consideração uns pelos outros e, sobretudo, se nós somos colaboradores uns dos outros para o alcance de um propósito maior, que é revelar a glória de Deus. Quando uma igreja está dividida com ideias, opiniões, achismos, ideias humanas, sem pôr, de fato, em primeiro plano a palavra de Deus, a vontade de Deus, então essa casa não prosperará, essa igreja não prosperará. Este reino, então, representará indignamente a grandeza do amor de Deus e todo o trato, todo o trabalho, toda a atitude do céu para salvar. Então, isso é de uma responsabilidade absurda para cada um de nós, nos colocarmos pautados exclusivamente na palavra de Deus, na humildade de Jesus Cristo, sob a orientação do Espírito Santo, para sermos fortes na pregação do Evangelho e que o mundo veja Cristo. Darley, até eu estava pensando, enquanto você estava falando, né, que uma vez eu tive uma situação, assim, uma experiência própria dentro da igreja, e que me demonstrou, eu aprendi muito com isso, que muitas vezes a gente pensa, mas eu estou convencido desse assunto de que é o correto. E você percebe que pessoas às vezes pensam diferente, têm uma opinião um pouco diferente da sua opinião, né? E era um assunto relacionado à música, né? Porque eu estava envolvido com a questão da música, né? E nós estávamos ali estabelecendo uma certa, não era uma discussão, mas uma assim, divergência de opiniões em relação a determinado ponto relacionado à música, né? E quando eu fui assim, digamos, contestar, né? Ou revidar o que havia sido dito de forma até contrária ao meu pensamento, algo me disse, não, fique quieto. Por quê? Porque o tempo de cada um é diferente. Então, essa é uma questão assim que me fez entender muita coisa. Muitas vezes a gente está vivendo um tempo diferente, aliás, na maior parte das vezes sim, né? Da outra pessoa. Então, algo que para mim está muito claro, muito simples, muito bem esclarecido, por outro ainda não, né? Então a gente pensa, não, eu tenho que convencê-la de que ela está errada. Não é isso, gente. Até onde ela caminhou, ela está correta. Até onde eu caminhei, eu estou correto no meu pensamento. Então a gente tem que procurar ter esse cuidado sempre dentro desse contexto de igreja para que não mostremos ao mundo que não existe unidade de pensamento no que é fundamental. Porque a pior coisa é você ouvir das pessoas. Se nem vocês lá dentro se entendem, como é que vocês querem que eu compreenda essa mensagem? É verdade. Né? E nisso me faz pensar que quando Jesus ora para que a malignidade
as ciladas de Satanás, os ataques dele não atinjam os seus discípulos, me faz pensar também que essa oração alcança, ou principalmente alcança, o meu interior, o meu coração, porque grande parte da malignidade está em mim, quando ela aparece em termos de orgulho, de vaidade, quando muitas vezes eu me ponho numa situação de detentora da verdade, eu entro em conflito, em combates. Nós sabemos que há segmentação quando há essa divisão por causa de ideias, de opiniões que são rígidas e não dá espaço para exatamente isso que o Dr. Olívio nos faz pensar, que é eu estou certo de que este é o caminho. Quando, se nós pensarmos um pouco somente, veremos o exemplo de Jesus Cristo sendo paciente, bondoso, dizendo, olha, eu tenho algo mais a dizer, mas vocês não estão prontos para ouvir. Não direi agora. Jesus se eximia de dizer algo que o outro não estava pronto para ouvir. Por amor, por paciência, por que nós não o faremos? Se ele é o nosso exemplo. Então, todas as vezes que nós nos colocarmos como voz de autoridade, baseados até inclusive numa certa violência, agressivos na palavra para defender a verdade, para defender o próprio Deus, nós estamos, quem sabe, dando lugar à nossa vaidade, à nossa presunção, quando não leem em nós paciência, bondade, generosidade, com firmeza pelos seus propósitos, mas não significa que eu possa ser violento para obrigar a todos a pensarem semelhante a mim, porque cada um está no seu tempo. E, sobretudo, no tempo de Deus, Ele espera por nós com grande paciência e bendito seja Deus por isso. Aliás, eu tenho um pensamento que, não é meu esse pensamento, mas eu ouvi uma vez e achei muito interessante e válido, assim, que existem 3 verdades, né? Já ouviu isso? 3 verdades. Sim, sim. A minha verdade, a sua verdade e a verdade. E a verdade, exatamente. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perfeito. Isso é perfeito. Gostei do que você falou, porque nós temos que ser representantes e não advogados, né? Exato. Precisamos apenas ser testemunhas. Isso. Deus não precisa de defensores, Ele precisa de gente que viva, que testemunhe o seu amor. E Darleide, essa outra preocupação de Jesus com a unidade entre cristãos, como é que você vê isso, que a lição aborda a respeito de tanta gente que é cristão, mas às vezes estão em denominações religiosas diferentes? Qual a expectativa de Jesus para esse ponto? A expectativa de Jesus é que nós tenhamos em mente que a sua igreja não carrega sobre si uma placa que a torne detentora das verdades, detentora de qualquer mensagem exclusiva do céu, mas o Senhor considera que nós tenhamos compreensão diante da sua palavra, diante da sua vida em seu ministério aqui na terra, que ele considera os judeus, os não judeus, os sírio-fenícios, todos aqueles que estavam à sua volta eram objeto do seu amor, era o objetivo da sua entrega de salvação no seu ministério. E isso nos faz pensar que, como cristãos, essa visão não nos pode faltar. A igreja de Deus sobre a face da terra é invisível, está além das placas. São pessoas que em todas as denominações carregam a bandeira de Cristo e a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo, como declaração para o universo de que elas estão do lado do Salvador. E nós não podemos ser exclusivistas. Basicamente, não podemos ser exclusivistas. Nós podemos nos assegurar de que juntos naquilo que nos identifica como cristãos, juntos naquilo que a palavra de Deus declara ser a verdade, diante daquilo que nós podemos juntos dar as mãos para avançarmos na pregação do Evangelho, façamos, porque Cristo diz isso a nós no seu exemplo. Ele não fazia distinção de pessoas. Ele não distinguia homem, mulher, castas, ricos, pobres, deste ou daquele povo. Ele veio para dizer, em todo lugar há homens e mulheres que são meus e as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Coisa bonita saber que nós não precisamos ficar separados, fechados para nós mesmos. Eu costumo brincar com os meus amigos que às vezes nós estamos pregando para nós mesmos. Que vantagem tem isso se Jesus disse, ide, pregai o evangelho, fazer discípulos. Como fazer discípulos? Nos unindo,
Pegando causas sociais para que a gente possa fazer algo em comum, ajudando os pobres, estendendo a mão. E aí, doutor Olívio, entra essa história de uma fé compartilhada com amor. Como você vê isso nessa parte de quinta-feira, onde ali nos diz que nós devemos sim guardar os mandamentos, mas o que nós podemos esclarecer para quem nos ouve hoje sobre essa fé compartilhada em amor? É um desafio grande, porque Jesus ele revelou que a vida eterna seria conhecer a Deus, né? E o desafio é como conhecer a Deus. E nosso relacionamento humano é muito fácil, você diz, eu conheço determinada pessoa, mas como você conhece? Porque você conversou com ela ou porque você convive com ela, né? Essa é a diferença. Muitas vezes nós imaginamos e que conhecemos alguém e nos frustramos, né? Porque diz, poxa, eu imaginava que eu conhecesse bem essa pessoa e, entretanto, ela tomou uma atitude totalmente diferente, totalmente fora daquela imagem que eu tinha a respeito dela, né? Então, eu diria que conhecer a Deus para que nós saibamos o que é a vida eterna é andar de acordo com os princípios que Ele estabeleceu, conhecendo através da sua palavra, através do relacionamento humano, aquilo que Deus vai nos revelando. São os desafios que nós encontramos. Por quê? Para conhecer uma pessoa, você precisa, como eu disse, conviver com essa pessoa, mas muito mais é você ir ao fundo e conhecer exatamente as necessidades dessa pessoa. Esse é o maior testemunho. Eu gosto também de citar aqui um pensamento do grande teólogo Santo Agostinho, quando uma vez ele desafiou um dos noviços daquele mosteiro, né, para que fosse com ele até a cidade pregar o evangelho. E eles foram, caminharam o dia todo, andaram pela praça, pela cidade, conversaram com algumas pessoas, almoçaram juntos e voltaram à tarde para o mosteiro. E aí esse noviço chega para ele e pergunta, mas nós não fomos hoje pregar o evangelho? Não falamos nada a respeito do evangelho? Fizemos daí uma série evangelística. Exatamente. Ele falou, poxa, mas como não? Nós andamos, as pessoas nos viram, conversamos com as pessoas sobre todos os assuntos, né? Tomamos conhecimento de como as pessoas vivem e tal. Então, isso é pregar o evangelho, porque as pessoas visualizam em nós aquilo que nós deveríamos estar mostrando naturalmente. E ele usa aquela frase que ficou bastante conhecida, né? Pregue o evangelho. E, se necessário, use as palavras. Então, não é necessariamente falar com as pessoas. Para você conhecer alguém, você precisa identificar as necessidades. E era a fórmula que Jesus adotava. Ele primeiro identificava a necessidade da pessoa para que ela se sentisse confortada, amparada, segura. E essa pessoa daí tinha em si despertado interesse em saber mais a respeito de Jesus. Tem um desafio que Jesus deixou, eu acho que é aplicável nesse momento, quando ele diz assim, no Sermão da Montanha, vós sois o que? O sal da terra. E ele fala de algumas funções do sal, mas uma delas que muitas vezes nós esquecemos, que parece não ser tão boa assim, é que o sal provoca sede em quem usa do sal, não é? Sim. Mas sede do quê? E quando ele tem encontro com aquela mulher samaritana ao lado do poço, ele fala, você vai beber dessa água e tornará a ter sede. Mas se você beber da água viva, que era ele, você não terá mais sede. Então eu diria que uma das funções que nós temos como cristãos e como sal da terra é despertarmos sede nas pessoas pela presença de Jesus. Então quando ele fala que nós devemos conhecer o reino através do conhecimento de Deus, nós estaremos então agora prestando atenção quais são as regras que Deus estabeleceu para que nós tenhamos uma vida de acordo com aquilo que Ele espera. Ele deixou 10 regras básicas, fundamentais, mas ela é baseada no quê? No amor. Não é apenas uma letra, palavras escritas em pedra, em tábuas de pedra. São palavras, como ele disse, que seriam escritas em nosso coração. São princípios que nós deveríamos adotar para que vivêssemos bem, felizes. Então, conhecendo a Deus através da sua palavra, vivendo de acordo com os seus mandamentos, para que nós testemunhemos perante as pessoas aquilo que Jesus espera de nós. E o texto bíblico diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Foi Jesus quem disse. A gente precisa dar alto valor a tudo que Jesus Cristo falou. É diferente de alguém dar alto valor àquilo que eu digo, o doutor Olívio diz, você, Rosana, diz, porque nós somos simples pessoas. Agora, Jesus Cristo, tudo que Jesus Cristo disse deve ser levado em consideração, porque cada pausa da sua voz deve ter um significado para a minha salvação, para a sua felicidade e salvação também. Ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele diz mais, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Uma
uma fé compartilhada em amor é uma fé que, nas bases ditas pelo Dr. Olívio, considera que este conhecimento de quem é Deus, essa entrega verdadeira a Deus, vai levar-me a ser daqueles que palmilham, que põem os pés nas pegadas de Jesus. E por onde Jesus passou, ele obedeceu ao seu Pai. Por onde ele passou, ele veio dizer que a lei do reino de seu Pai, portanto também o seu reino, tem a ver com leis, com ordens. Nós somos cidadãos aqui do mundo e guardamos leis. Quando o semáforo está para fechar, nós então já estamos alertados disso, e quando ele fecha, eu não digo simplesmente, não me importa, vou cruzar a avenida, não tem problema nenhum, não me importo com a lei do trânsito. Você não pode fazer isso, você põe sua vida em risco e a de outros. E na lei de Deus não é diferente. Há o mandamento de Deus, há a lei de Deus, e se nós estamos em convivência com o Eterno, se o reino de Deus é o meu propósito, é a minha alegria fazer a vontade de Deus, guardarei os seus mandamentos. E nisso estarei demonstrando ao mundo que sou feliz, inclusive. Os mandamentos é para me fazer feliz. E estarei compartilhando a minha fé com a minha vida, uma vida de obediência ao assim diz o Senhor. Considere por esse aspecto os mandamentos de Deus, princípios para nos fazermos felizes e apontar para o Senhor. Quanta coisa bonita para ouvir a respeito do amor de Deus, da fé compartilhada. Estamos praticamente chegando ao final da nossa programação, mas gostaria que você ainda ouvisse os nossos queridos convidados em alguma consideração importante para você, doutor Olívio, algo que marcou na lição dessa semana, que você aprendeu, que ficou no seu coração, que seria importante partilhar com quem nos ouve. Eu penso assim, Deus na sua, digamos, onipotência, na sua onisciência, na sua autossuficiência, digamos assim, porque Deus é Deus. Ele não teria, talvez, a gente pode pensar assim, necessidade de ter criado o ser humano. Não vejo assim que Deus tivesse necessidade de alguma coisa. Mas de repente eu paro e penso e entendo que ele teria sim. Porque se a essência de Deus é o amor só se revela através do relacionamento, não é mesmo? Então ele precisava ter criado a cada um de nós para manifestar o seu amor. Se Deus é bom, se Deus é amor, e ele pede que nós sejamos semelhantes a ele, por que nós não exercitamos mais o amor para com as pessoas? É um desafio, eu não posso dizer que eu seja assim, mas eu tento ser assim. Eu continuo errando, eu continuo cometendo meus erros, mas eu penso assim, o caminho é esse, eu não tenho como negar isso, né? Eu fico muito feliz, a lição nos traz isso de maneira muito clara, que nós devemos sim demonstrar assim, simpatia e amor por todas as pessoas, independentemente da denominação religiosa, independentemente do credo, independentemente daquilo que ela acredita, para que ela possa entender uma coisa. Olha, o tempo dele é um pouco diferente do meu, tudo bem, mas como que ele conseguiu chegar até esse ponto? O que será que ele tem a mais daquilo que eu ainda não consegui compreender? É despertar sede nas pessoas. É olhar para as pessoas como seres criados por Deus, que são objetivo do seu amor. Então nós não temos o direito de combater essas pessoas com algo diferente que não seja demonstrar para com ela o amor que vem de Deus. Então para mim impactou isso, de mostrar que nós todos somos iguais perante Deus, que nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos uma oportunidade diária de reafirmar esse amor, de conhecer mais a Deus. Coisa linda. Darleide, o que marcou para você, que você gostaria de dividir conosco? A gente precisa lembrar que nós estamos lidando com o sobrenatural. O sobrenatural que é além do que eu possa explicar pela ciência, no laboratório. Nós estamos lidando com o desejo de Deus sobrenaturalmente explicado, revelado na cruz, quando um Deus se faz homem e morre ali, para mim e para você, como nosso Salvador. Me toca profundamente que Deus, em sua grandeza, antes que eu existisse, Ele tenha pensado em mim nesta oração, que foi a pauta principal da nossa conversa aqui. Se eu encontro alguém que me diz assim, Darleide, estive com a autoridade X e ele me falou de você, eu vou dizer assim, meu Deus, ele tão grande lembrou de mim. Pensar que Jesus Cristo, sendo quem Ele é, o Filho de Deus, Salvador do mundo, lembrou de mim quando orou, eu me sinto extremamente amada. Eu me sinto extremamente acolhida pelo coração de Deus. Jesus pensou em você.
Talvez você não tenha recebido a oração de um pai, talvez você não tenha recebido a oração de um filho, de uma mãe, de um parente, de um amigo, talvez você nem saiba que alguém um dia levantou uma prece por você. Jesus Cristo orou por você. Isso me tocou profundamente. Isso me faz pensar e desejar ser mais parecida com Jesus. Humilde como Jesus, paciente como Jesus, para esperar o tempo do outro, como ele esperou por mim, como ele espera por mim. Então isso de todo o contexto é o que me faz pensar em ser humilde para que eu propicie unidade, para que eu propicie amizade, para que eu propicie o desejo de alguém de conhecer a Jesus. O Jesus que me ama e a quem eu fui levada a amar. E que assim seja na sua vida, que você aprenda a amar a Jesus. Assim seja. Como vocês puderam notar, a palavrinha que gritou o tempo todo nas entrelinhas do que falamos é o amor de Deus. Como disse o Dr. Olívio com propriedade, ele não tinha necessidade, mas tinha de relacionamento. Como disse a Darleide com propriedade, ele orou por mim e por você. E quem somos nós para dizer que não podemos orar, que não devemos, que não estamos em condições? Basta estarmos assim unidos com o Pai. E com esse espírito de união, nós vamos pedir que a nossa querida Darleide nos coloque na presença de Deus, encerrando este Conexão 7 com uma oração. Oremos. Senhor e Deus, nosso Pai, quando o Senhor enviou o seu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, para vir aqui e saber das nossas lutas, e experimentar de perto as dores, as aflições, mas também as alegrias, aqui como nós, ele orou por nós. E agora nós nos dirigimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, para também em oração suplicar que as tuas misericórdias se renovem sobre nós. Amém. Que a tua graça nos acolha, que o teu Santo Espírito faça um mover poderoso no coração de cada um de nós. Amém. Que nos façam mais humildes, generosos, amorosos, compassivos uns com os outros, deixando o espírito de combate contra irmãos e nos levantando com o espírito combativo contra o pecado, jamais contra o pecador. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos testemunhas vivas, ambulantes, que mesmo sem palavras possa exalar o perfume de Cristo nas atitudes, possa gritar com as atitudes que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Sim. Louvado seja o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós louvamos a Deus hoje pela sua vida, por estar aqui conosco em mais um Conexão 7. Nós te convidamos para estar aqui na nossa central de Curitiba de forma presencial. Temos o culto de domingo à noite, que começa às 19h30. Também na quarta noite, um culto especial de oração. E nos vemos com certeza sábado que vem, no próximo Conexão 7. Que você possa receber hoje a presença de Deus, aquilo que o seu coração deseja, e vocês estarão sempre em nossas orações. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Agradecemos hoje a presença da Darleide, do Dr. Olívio, e principalmente a sua presença, que é muito importante para nós.